Olá pessoal, tudo bem? Lucas Pérez aqui, passando para a gente bater mais um papo sobre transporte de material biológico. Quero passar aí mais uma dica relacionada à parte da coleta do material, né? E que, como a gente conversou no último vídeo sobre demora na coleta, o foco hoje vai ser um pouco mais abrangente, mas também nessa parte do transporte que é sobre a importância do remetente, tá, pessoal? Então, como a gente conversou da última vez, a gente tem basicamente 4 grandes players aí num transporte: remetente, que é quem manda o material, transportador, ou então que pode ser tanto uma transportadora terceirizada quanto motoristas ou motoboys próprios. A gente tem um tomador de serviço, que é quem paga pelo serviço, o laboratório de apoio, o hospital, quem for. E temos o destinatário, que é quem vai receber e geralmente processar esse material, né? Então, temos essas 4 figuras aí do transporte. Agora a gente vai falar do remetente do material, tá? Uma das coisas que o remetente tem de fazer, que são importantes, a gente já conversou no último vídeo, que é sobre a questão de preparar o material, deixar tudo bem preparado, não deixar para a última hora. Então, se o transporte pode ser entre 10 e meio-dia, não deixar para começar 10 horas a preparar um documento que precisa ser enviado junto, uma declaração de conteúdo e tal. Então, agilizar esse processo, preparar tudo que for possível antes, ajuda. Além disso, uma coisa que é muito importante é que as pessoas entendam que o remetente ele precisa ser educado e treinado. Tá? Muitas vezes o remetente é o seu cliente, né? É o cliente do seu laboratório, geralmente, tá? Nem sempre, mas muitas vezes é. E nesse caso, a gente precisa fazer um trabalho conjunto de educação continuada por parte da transportadora e por parte do laboratório, né? Principalmente a transportadora ajudando o laboratório tomador e o tomador ensinando e educando seus remetentes. Isso pode ser feito através de vídeos, né? A LogLife, por exemplo, pode ajudar com vídeos. Isso pode ser feito através de treinamentos, de documentos, né? de instruções realmente sobre isso. Por que a gente precisa tomar tanto cuidado, pessoal, com o remetente? Talvez seja a figura mais importante aí do transporte. Porque um erro no remetente, ele aumenta muito a estatística de erro no final no processo. Tá? Então, por exemplo, um erro no remetente, na etiquetagem da embalagem terciária, pode aumentar muito a chance de extravio de um material, né? Então, um remetente está mandando material para um laboratório A, ele confunde e coloca uma etiqueta na embalagem terciária para o laboratório B. A chance desse material acabar indo para o laboratório B é muito maior. Então, os riscos aumentam. A mesma coisa na preparação desse material, na embalagem primária, secundária, terciária. A responsabilidade de embalar esse material ela é do remetente. A gente não recomenda, por indicação da própria vigilância sanitária, que os motoristas, que os transportadores manuseiem a embalagem secundária, né? Muito menos a primária. Tá? Mas o ideal, né? Eu sei que algumas situações, algumas realidades pode ser necessário manusear a secundária, a primária nunca é indicado mesmo, mas tá, em alguns casos pode ser necessária a secundária, mas não é o ideal. Tá? O ideal realmente é que manuseiem simplesmente a embalagem terciária já fechada. Tá? Esse é o cenário ideal. Por que é o cenário ideal? Porque isso evita risco biológico, né? Então isso tem um caráter de biossegurança, tá? É o ideal, tá? Quando for possível, é sim o ideal, porque para o motorista, que não é um profissional de saúde, por mais que ele seja treinado em biossegurança, ele não tem a mentalidade de um profissional de saúde. Quando você está na embalagem primária, secundária, terciária, tudo certinho, a segurança biológica aumenta. E o segundo ponto é que você reduz risco de extravio, tá? Quando você não tem esse manuseio. Então, tem muito menos chance de extravio de uma amostra específica quando essa embalagem já está toda
fechada dentro da primária, secundária, terciária, do que se tiver um manuseio, né, de material, de amostra. Então, a chance de extravio também reduz. Então, esse é mais um ponto aí importante. A gente tentar educar os remetentes. Outro ponto importante, para quem utiliza, eu já gravei um vídeo sobre isso, para quem envia documentos, tá, junto com o material, é importante educar o remetente a colocar esse documento dentro de um plástico, colocar esse documento preferencialmente entre o isopor e a terciária, né, e o papelão, para poder não, se ele colocar esse documento dentro ali junto com as amostras, onde vai o gelox, tal, a chance de molhar, de rasgar, de estragar esse documento é grande. Então, o ideal é que ele vá fora, tá, fora do isopor, realmente. O ideal é que esse documento não vá externo, né, fora da embalagem terciária pregado, porque a chance de extravio pela companhia aérea, sem querer, no próprio manuseio das cargas é grande. Então, o ideal é que vá entre ali dentro mesmo. Então, é mais um cuidado que a gente precisa educar os remetentes. Outro ponto que é interessante a gente educar os remetentes, como que faz a declaração de conteúdo, como que preenche, a importância dela, toda a rastreabilidade que ela gera. Outro ponto importante para a gente educar é a questão da temperatura. Tá? Então, não, obviamente não é obrigatório, né? A gente não obriga nenhum remetente a aferir a temperatura, mas a gente recomenda sempre que, para que se consiga acompanhar a validação de transporte, para se consiga ver se a validação a validação que você fez, ela está na prática sendo realizada ou sustentada, é importante que seja aferida essa temperatura na saída e na chegada do material, né? Na saída do remetente, na chegada do destinatário. Então, isso é bem interessante também, que vocês eduquem. Tá? Muitas vezes não precisa de um termômetro, um data logger full time ali na caixa, mas sim uma aferição na saída e na chegada já vai ajudar muito para ver, né, com o histórico, se essa validação está funcionando. Ou seja, se está saindo dentro de 2,8 graus, está chegando dentro de 2,8 graus. Né? Porque se tiver um problema, quando você afere na saída e na chegada, você já consegue ver mais ou menos onde está. Então, você aferiu na saída, já estava a 6 graus. É um transporte de 24 horas. A chance desse transporte chegar acima de 8 é muito grande. Né? Então, esse problema já seria identificado ali logo no início. Tá? Então, envolvermos o remetente sobre a importância da embalagem correta, o que é uma embalagem primária, uma secundária, uma terciária. Né? Eles não entendem muito bem o que é a importância do plástico bolha quando for um material que tem risco de quebrar, a importância do absorvente, né, do material absorvente para o caso de uma amostra líquida, como que coloca essa almofada absorvente, né, dentro da secundária, junto com a primária. Então, essa educação ela é interessante e ela garante uma biossegurança em toda a cadeia de transporte. Né? Então, isso é bem legal. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente fazer uma educação conjunta com os remetentes para que entendam a sua importância, o seu papel, os pontos críticos, os itens básicos, o que é cada tipo de embalagem, o que é uma declaração de conteúdo, questão de preparação do material com antecedência, questão de como que envia documentos, né? Então, tudo isso, questão de aferição de temperatura e registro dessa temperatura para compartilhar com você, com o destinatário, com o tomador depois, se for preciso. Então, tudo isso formam um conjunto de dicas importantes para o remetente. Legal? Espero que tenha sido útil e até a próxima, pessoal.